Oi, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje estamos aqui para mais uma das nossas videoaulas e hoje especificamente para as turmas de História da Arquitetura 2, tá? Nós vamos, de certa maneira, dar continuidade ao assunto que nós tratamos na aula anterior, que nós falamos sobre os movimentos de secessão. Só que dentro desses movimentos eu mostrei para vocês alguns artistas, mas ficou faltando um que, na verdade, é muito difícil de inserir esse artista num movimento só. Mas, até mesmo por falta de opção, o Antoni Gaudí acaba sendo inserido nesse momento da análise da arquitetura que ele produziu. Até mesmo porque a época em que ele desenvolveu os seus projetos coincide com a época desses movimentos de secessão. Mas o Gaudí é algo tão inusitado que os autores, e a gente também prefere tratá-lo de forma separada. O Gaudí foi um arquiteto catalão, né, nascido e vivido na região da Catalunha, na Espanha, cuja capital da Catalunha é Barcelona, e é nessa cidade e nos seus arredores que Gaudí vai desenvolver praticamente todos os seus projetos. Gaudí, ele nasceu em 1852 e vai viver até 1926, sendo que ele sofreu uma forte influência daquilo que a gente chama de revivalismo, né, trazido pelo ecletismo. Quer dizer, aquele trabalho, aquele tipo de arquitetura que se baseava em estilos anteriores. Inclusive, ele vai sofrer também uma influência bastante forte do arquiteto Viollet-le-Duc, que era basicamente um dos primeiros, se não o primeiro teórico na área de restauro. Isso tudo depois vocês podem se aprofundar mais, tanto na disciplina de restauro, como por conta própria, entrarem aí na internet e darem também uma aprofundada nesse assunto. Bom, o Gaudí, ele tinha basicamente três paixões: a arquitetura, a natureza e a religiosidade. E a gente vai ver nos seus trabalhos que essas paixões elas estarão sempre presentes, porque o Gaudí vai encontrar praticamente as suas soluções na observação da natureza e as suas maiores obras, ou pelo menos a sua maior obra, é voltada para a questão da religião. Essa característica que o Gaudí tinha de perceber a natureza e analisar, por exemplo, o crescimento das árvores e o desenvolvimento das suas folhas e tudo mais que envolvia esse mundo da natureza, ele vai, a partir dessa observação, ele vai desenvolver soluções arquitetônicas baseadas em algumas figuras que a matemática também desenvolveu, que foram, por exemplo, as hiperboloides, as paraboloides, as helicoides e as conoides. Esse tipo de figura geométrica, vamos dizer assim, elas estão presentes no desenvolver da natureza. E se você também está curioso a respeito dessas formas, seria interessante também dar uma entrada na internet, buscar essas figuras, para que depois, ao decorrer das aulas, e vocês podem rever essas aulas com calma, vocês perceberem a associação dessas tipo 4 figuras geométricas, comparando com as soluções que o Gaudí deu nas suas obras. Ele vai desenvolver trabalhos que, de tão inusitados, de tão criativos, não dava para ser colocado em projeto, em desenho. Então, ele fazia um projeto esquemático daquilo que ele imaginava e depois os detalhes e as soluções iam surgindo na mente dele e ele ia, então, incorporando a obra. Essa forma de se projetar diretamente na obra, ele, de certa maneira, ele estava voltando ao antigo costume da arquitetura medieval, que era também desenvolvida assim. E aí a gente consegue ir associando e entendendo um pouquinho a cabeça do Gaudí,
porque ao longo de toda a sua arquitetura, é como se ele pegasse todo o conhecimento da história da arquitetura e retrabalhasse isso nas suas soluções. Mas ele não ficava satisfeito apenas de utilizar ou de retrabalhar conceitos que já existiam. Ele também trazia novos conceitos. Então a gente pode entender, a grosso modo, a cabeça do Gaudí sendo um arquiteto que dominava muito todos os estilos anteriores a ele e que já enxergava aqueles que viriam depois dele. E ele fazia, então, uma mescla disso tudo, associando, por exemplo, o gótico com o barroco, com a moderna, com a contemporânea, que ele não vivenciou, mas ele já trouxe elementos na sua arquitetura que a gente hoje também vislumbra na arquitetura contemporânea do século XXI. E considerando que o Gaudí morreu em 1926, ele estava aí também se antecipando em torno de 100 anos, como é característica dos grandes gênios. Pois bem, além dele trabalhar todo esse conteúdo teórico, ele vai fazer com que nas suas obras determinadas atividades dos artesãos, né, do serralheiro, do marceneiro, do pedreiro, que essas atividades fossem levadas ao máximo da sua capacidade. Trabalhar numa obra do Gaudí era um pedreiro, um marceneiro, um serralheiro, ele teria que ser um profissional de excelente qualidade para poder desenvolver os elementos que o Gaudí criava. Um detalhe, por exemplo, numa massa de emboço, não seria qualquer pedreiro que conseguiria executar aquilo que o Gaudí determinava nos seus projetos. Precisava ser, sim, um grande especialista. Além dele se utilizar dos materiais cerâmica, produzir vitrais, fazer vários elementos em ferro forjado, trabalhos incríveis em marcenaria, ele vai desenvolver também uma técnica catalã chamada de trencadís, que significa pegar cacos de cerâmica e desenvolver com esses cacos de cerâmica superfícies planas. Isso é uma tradição da Catalunha, que o Gaudí vai se utilizar de forma magnífica. E óbvio que para isso também vai precisar de grandes profissionais, de grandes artesãos trabalhando com ele. Uma outra inovação incrível do Gaudí foi o que ficou conhecido como os arcos e cúpulas catenárias. Ele vai desenvolver um novo tipo de arco, baseado numa experiência que ele faz, por exemplo, como se fosse uma corda de varal de roupa, onde ele pendurava um peso, e ao colocar esse peso na corda, a corda fazia uma certa angulação para baixo. E ele, então, observando essa ondulação, que era uma ondulação natural, forçada pela força da gravidade, ele pegava aquele processo que estava virado para baixo e virava para cima. E com isso, com aquela mesma forma, ele criou esse arco catenário. Da mesma maneira, esse arco conjugado com outros arcos da mesma forma, criou-se então a cúpula catenária. E ele vai usar isso principalmente na sua grandiosa obra, que será o último exemplo que nós vamos ver na nossa apresentação de hoje, que é a Catedral da Sagrada Família. Mas vamos por partes, para que a gente vá acompanhando. Eu estou destacando para vocês hoje uma aula praticamente especial, porque as nossas aulas, em geral, não se fixam num arquiteto só. Em geral, a gente se fixa mais no estilo, e ao tratar das características do estilo, eu vou mostrando exemplos de arquitetos. Porém, quando a gente chega em determinados arquitetos, que são pontos fora da curva, a gente abre, obviamente, essa exceção
e mais do que merecida, para falar especificamente das obras do Gaudí. As principais obras, a primeira delas é conhecido como Parque Güell. Güell era o nome de um mecenas, de uma pessoa rica de Barcelona, que contrata o Gaudí ainda no início de sua carreira. Acredita no que o Gaudí fazia, porque o tipo de obra que o tipo de obra que o Gaudí desenvolvia, não esqueçamos que eles já estavam indo para o caminho do moderno, da simplificação das formas. E o Gaudí, de certa forma, ele estava na contramão disso. Um primeiro olhar na obra do Gaudí chamava muito atenção ainda aquela cultura do ecletismo, de muita ornamentação, de muitos elementos, de muitas curvas. Porém, olhando mais atentamente, se aprofundando mais naquilo que o Gaudí fez, a gente percebe também que ele já trazia soluções que a própria arquitetura moderna depois vai se utilizar. Vamos lá no primeiro exemplo. O Parque Güell é uma obra desenvolvida de 1900 a 1926. É um grande parque público onde a população tem acesso. Eu falei parque público, na verdade eu estou em dúvida, mas é um grande parque onde a população tem acesso mediante o pagamento de um ingresso. Esse parque foi encomendado pelo Güell, daí a minha dúvida se esse parque hoje é público, mas isso é só a gente depois dar uma buscada aí e a gente já confirma, nunca tinha me atentado para esse fato. Reparem que ao olhar para alguma das suas edificações, imediatamente a gente retoma o nosso aprendizado de história da arquitetura, só que de uma maneira diferenciada. Então estamos vendo ali colunas que nos remetem à Grécia, mas que se você for observar detalhadamente essa coluna, ela não é igual à desenvolvida pelos gregos, como também a própria escala do prédio, a monumentalidade que pode nos levar aí a uma comparação com Roma, por exemplo. Então, conforme a gente vai analisando as obras do Gaudí, a gente vai sempre nessa ida e volta ao longo da história da arquitetura. Aqui mais um exemplo de construções, muitas delas parecem sair de contos de fadas, e ele fazia isso de propósito, mas ao mesmo tempo com soluções técnicas das mais arrojadas e das mais avançadas para a época. Apesar da aparência levar a gente a outros tempos, mas as soluções técnicas eram sempre as mais modernas, as mais contemporâneas à época dele. Reparem nessa solução dessas colunas, todas revestidas em pedra, mas aqui o concreto armado ele foi utilizado nesse formato aí de ondas, servindo também como uma espécie de muro de arrimo, criando então esse belo movimento com essas colunas. A obra do Gaudí ela é sempre arrojada. Reparem o formato da coluna, mostrando a sinuosidade, que seria a maneira como, inclusive, as árvores crescem, nessa forma meio que giratória do seu tronco. Então, ele observa tudo isso na natureza e traz para os seus elementos estruturais. Apreciar a obra do Gaudí é entrar efetivamente no mundo de fantasia por um lado e de tecnologia por outro. Reparem como ele esculpe essas colunas, aonde, entrando um pouco no campo da arte, essas colunas elas expressam, de certa forma, o peso que elas sustentam. Elas se contorcem, elas praticamente demonstram o esforço que estão fazendo. E ainda assim, é uma coluna monolítica, com um determinado tipo de capitel,
um capitel esquemático, lembrando um pouco o capitel românico, e assim o Gaudí vai viajando pela história da arquitetura. Reparem a abóbada cheia de nervuras, como se estivéssemos, por exemplo, também numa igreja românica. E aqui o próprio mobiliário, já numa linguagem bem modernista, ou dentro da linguagem do próprio Art Nouveau. Estaria aí tudo sendo, então, integrado a esse conjunto que Gaudí entendia como sendo arquitetura. Gaudí também não abria mão de que todos os elementos que compusessem a edificação estariam integrados ao seu projeto de arquitetura. Reparem ao fundo, não sei se aqui a imagem está dando para perceber, acho que está queimando o colorido, mas ao fundo são vitrôs. Mas a luminosidade das telas não está deixando aparecerem as cores, mas são vitrôs. Essa parte aqui, onde eu vou apontar, mais clara, essas aberturas que vocês estão vendo, são vitrôs coloridos, com cores bem suaves, mas são vitrôs que ele também desenvolveu, fazendo com que os vidreiros e vidraceiros tivessem que desenvolver todo o seu talento. Reparem nessa coluna, como ela se contorce. Isso aqui é trabalho de um escultor. Isso é um objeto monolítico, quer dizer, é uma peça só de granito que o escultor, então, trabalhou para dar forma à coluna. E reparem que cada coluna tem uma forma diferente. Cada coluna é um objeto artístico diferente. Se vocês observarem, tem coluna aqui que é em pedra, mas tem outra coluna que é em tijolos, que é feita em tijolos, aqui no centro. E com isso ele vai determinando trabalhos para as diversas profissões, vamos chamar, para os diversos profissionais, integrados a uma mesma edificação. Aqui a cerâmica, nessa caixa de escada, reparem a superfície do desenvolvimento da escada, uma superfície curva. E a parede toda revestida em material cerâmico. Aqui, um exemplo de uma casa projetada por Gaudí, que é a Casa Batelot, construída em 1877. Eu estou mostrando essas imagens para vocês, mas sempre com aquele comentário que eu faço, inclusive, em sala de aula, que não adianta, ainda mais uma obra do Gaudí, não adianta a gente dar essa olhadinha rápida. A aula serve como uma introdução à sua curiosidade, para que você anote os nomes das obras. Por exemplo, nós vimos as imagens do Parque Güell e da Colônia Güell. Tá? Foram as duas obras que eu mostrei primeiro. Até na hora eu não mencionei a Colônia Güell, mas estou mencionando agora. Parque Güell e Colônia Güell. Agora estamos vendo a Casa Batelot. Ao observar essa fachada, você vê que, primeiro, a quantidade de informações, são inúmeras as informações. Então, o que a gente apreende disso? É uma arquitetura altamente expressiva, orgânica, tá? E que o que dá essa expressividade é exatamente a quantidade de informações, a quantidade de elementos. Então, se você, que gosta de arquitetura, entrar na internet e colocar lá as obras de Gaudí, é para que você veja essas obras atentamente, observando seus detalhes, lendo os textos que estarão acompanhando, porque são muitas as informações
para que você assimile mais profundamente quem foi Gaudí e o que foi a sua obra. O que eu estou aqui, fundamentalmente, é te passando os detalhes básicos disso e tentando atiçar a sua curiosidade para que você se aprofunde nas obras de Gaudí. Casa Batlló é essa edificação aonde ele vai trabalhando elementos completos, tirados da imaginação. Olha o acabamento desse telhado em telhas, provavelmente na ardósia, um tipo de pedra, formando uma superfície que ondula, dando a ideia de uma coisa viva, de um ser vivo. Não é? Essa ideia da arquitetura orgânica, da arquitetura como se ali houvesse algo que estivesse vivo, que fosse da própria natureza. A sacada das varandas, lembrando cada um, né, porque ela é expressiva, então cada um tira uma conclusão do que possa parecer essas sacadas, né, o guarda-corpo das sacadas. Não quero dizer a minha impressão, porque eu não quero induzir, mas cada um que olha para ali imagina algo diferente. Reparem, ele cria esses elementos normalmente como prismas de ventilação, muitas vezes como prismas de ventilação. Ele faz esculturas inusitadas nesse mundo de curiosidades até que o Gaudí nos coloca para contemplar. Continuamos vendo a Casa Batlló. Essas obras ficam em Barcelona, elas são abertas ao público e são pontos turísticos, né? Então, é questão de um dia, quem se dispor a conhecer de perto, colocar na programação, lá em Barcelona. Olha os detalhes. Os arcos, as abóbadas, os vitrôs, a marcenaria. Cada vão desse é fechado por uma marcenaria. Em cada trabalho é uma obra de arte específica, porque um nunca é igual ao outro. Tem sempre um detalhe que diferencia um do outro. Cada peça é uma obra única. Desenvolvimento dessa escada. E os elementos decorativos. Aqui um belíssimo trabalho de marcenaria, tanto na escada quanto no piso, em taco. Agora o revestimento das paredes, você vê que não existem arestas, é como se a superfície fosse orgânica, né? Como se ela fosse uma pele e não uma parede se encontrando com um teto. Ele leva ao pé da letra a ideia de arquitetura orgânica, que é essa arquitetura sinuosa, viva. Reparem os trabalhos aqui na porta, trabalho do vidro, da marcenaria, o vitrô na bandeira da porta, o formato da bandeira, o formato da porta, o formato da lareira. Daí a importância de tratar Gaudí num momento em separado, porque ele realmente faz uma arquitetura única, ímpar. Qual o estilo da arquitetura do Gaudí? O estilo é o Gaudí. Não sou eu que estou dizendo, não. É assim que é visto. Reparem nos detalhes. Quantidade de cores que ele se utiliza na fachada dessa obra. Estamos vendo a Casa Batlló, uma obra de 1877. A
Aqui mais uma vez a sua fachada, agora pegando um todo dela. E como o Gaudí fez uma escola, como ele criou um tipo de arquitetura, outros arquitetos tentaram acompanhá-lo. Tá? Outros arquitetos também de Barcelona vão tentar fazer algo dentro dessa linguagem. E aí fica a critério de cada um conhecer e avaliar. Mais uma visão das sacadas, das varandas. Reparem que, ao mesmo tempo, tem janelas padrão, janelas industrializadas. Ele consegue colocar numa fachada completamente orgânica algo padronizado, porque, não esqueçamos, aqui a indústria ela já está se desenvolvendo, bastante inclusive. Mas em contrapartida, junto com essas janelas padronizadas, ele cria todas essas formas inusitadas na sua obra. Cada ponto da obra do Gaudí, cada pontinho da obra tem um trabalho artístico de primeiríssima qualidade. Agora, estamos vendo a Casa Milá, conhecida por conta desse seu aspecto liso e sinuoso, de La Pedrera. É só olhar para a edificação para entender o porquê do apelido La Pedrera. Aqui também, Gaudí vai ao máximo das profissões, criando esses guarda-corpos em ferro fundido, ferro forjado, nas suas varandas. Reparem também o trabalho em pedra, a vidraçaria e por aí vai. Tudo elevado ao máximo. Aqui já uma solução do prisma de ventilação e de iluminação. Estamos aqui com uma foto tirada de baixo para cima, de dentro do prisma de ventilação, que ele cria esse prisma no centro da Casa Milá, já dando uma solução que será tão utilizada pela arquitetura moderna. E aqui ele se utilizando dos seus arcos catenários, na solução aqui de um corredor. Essas esculturas abstratas no topo da Casa Milá, que são, na verdade, prismas, chaminés, utilizados tanto na ventilação quanto na calefação. São verdadeiros guerreiros, só que feito de forma praticamente abstrata, que era uma das características da arte moderna. Tudo dependia do que ia na cabeça dele. Muitos desses detalhes ele ia criando durante a obra. A maior parte desses detalhes não estava desenhada em nenhum projeto. Ele ia definindo ali, no momento da construção, bem ao estilo medieval. Bem ao estilo da palavra arquiteto, que é essa ideia do grande pedreiro, onde durante a obra ele vai criando as soluções. Reparem essa abóbada, quantidade de arestas que ele cria, estruturando essa edificação toda trabalhada na pedra e na cerâmica. É tanto detalhe que a gente pode chamar a atenção para a luminária. Aqui já trabalhando no mármore, no granito,
pintura no teto, janelas em vidro na lateral, o corrimão, um trabalho aqui desse corrimão, aparentemente na serralheria. Olha os detalhes no revestimento externo, tanto em relação ao emboço, à pedra, como também à serralheria. Essa iluminação zenital, e depois tantas vezes vamos ver algo parecido na arquitetura contemporânea, e ele aqui já implantando essa abertura, esse óculo, vamos dizer assim, nessa forma tão orgânica. Aqui vendo o prisma de iluminação e ventilação de cima, e as diversas aberturas, as diversas janelas, colocadas de forma aleatória, atendendo à função do que está desenvolvido no lado de dentro da construção. Chegamos, então, ao último e maior exemplo da criatividade de Gaudí, que é a igreja Templo Expiatório da Sagrada Família. Essa obra ela ainda está em construção, ela começou em 1882, e cada vez que você chega lá e pergunta quando é que vai ficar pronta, eles dizem para você, daqui a 10 anos. Agora, nós estamos numa expectativa de que essas obras terminem em 2026, porque vai estar fazendo o centenário da morte de Gaudí. Então, é um novo prazo dado, a obra caminha, cada um de nós, ao fazer uma visita a essa igreja, a gente paga lá uma entrada em euro. É a maneira de você estar participando da construção da igreja naquele velho estilo medieval, só que no mundo moderno contemporâneo, o mundo do dinheiro. Se nós estivéssemos vivendo na Idade Média, cada um de nós carregaria algumas pedras e colocaria lá na obra. Literalmente, a gente carregaria as pedras. Agora, nesse mundo moderno, no mundo do dinheiro, do capitalismo, a gente participa da construção não mais carregando pedra, mas dando dinheiro para que essa pedra seja comprada e colocada. Posso dizer que é uma satisfação para quem entende o espírito da coisa, é uma satisfação ao visitar a Igreja da Sagrada Família, saber que o dinheiro que você está ali contribuindo vai ajudar na execução desse projeto tão grandioso, tão esplendoroso. E aqui Gaudí vai ao máximo de tudo. Toda a sua capacidade criativa, ele vai colocar em prática. Aqui estão os tais arcos catenários. Esse arco tem uma curiosidade, porque Gaudí foi um crítico ao analisar a história da arquitetura. Aqui para vocês verem os arcos, os pilares, né, que vão dar lá em cima nos arcos, e essas colunas lembram árvores. Ao entrar na igreja, parece que você está entrando numa grande floresta. E o Gaudí, ele foi um crítico ao analisar, por exemplo, a arquitetura gótica, aquelas igrejas, por exemplo, a Notre-Dame, lá em Paris, onde foi utilizado o artifício dos arcobotantes e dos contrafortes, para que as paredes não explodissem, vocês estão lembrados disso? Ele questionava muito a solução encontrada através dos arcos botantes, porque ele dizia, e era fato, que aqueles arcos acabavam escurecendo o interior da igreja, porque os arcos, dependendo da posição do sol, faziam um papel de brises. E ele não concordava com aquilo. Tem que ser muito gênio ou muito petulante
para fazer críticas à arquitetura gótica, mas ele fez, e o que foi pior, ou melhor, ele criou uma solução. A Igreja da Sagrada Família é bem maior do que uma catedral gótica, e mesmo assim ele não se utilizou de contrafortes. Claro que ele já estava no final do século XIX, com uma tecnologia muito mais avançada do que no século XIV e XV. Pois bem, mas mesmo assim, ele encontra essa solução dos arcos e das cúpulas catenárias que permitem que essa igreja seja sustentada pelos pilares e não apenas pelas paredes, ou menos pelas paredes. Porque a gente sabe que na arquitetura gótica os pilares também sustentavam a igreja, mas as paredes também contribuíam muito com isso. Aqui, a responsabilidade das paredes fica ainda menor, porque com essas colunas, esses arcos e essas abóbadas, ele praticamente deixou as paredes livres para serem abertas em vitrôs, não precisando dos arcobotantes. Aqui, uma visão quase que noturna da igreja, com seus grandes pináculos. Ela vem sendo construída, mas hoje em dia, quem puder visitar, ela está praticamente pronta, mas a gente sabe que ainda faltam muitos detalhes, mas a quantidade de informações que já tem nela já supera qualquer expectativa. Vocês terem uma ideia, essa igreja tem 12 portas, cada porta representando um profeta. É uma obra monumental em plena Barcelona. Uma infinidade de detalhes, para onde você olhar, tem soluções encantadoras. Os relevos brotam das paredes. E esses relevos e essas esculturas vão contando toda a história da Bíblia. Reparem que ele mantém aquela característica da arquitetura medieval e da arte medieval de se utilizar da arte para ensinar o Evangelho. E se aqui a linguagem dessas esculturas a gente pode remeter aí ao Barroco, ao Renascimento, fazendo aí uma associação, aqui nesse outro elemento, nesse outro detalhe, já estaria no campo da escultura modernista. Lembrando aí o traço do Pablo Picasso, outro espanhol, já na linguagem do cubismo. Quanto mais o olhar de vocês estiver atento, quanto mais vocês estiverem se aprofundando na história da arte, na história da arquitetura, mais esses elementos ficarão visíveis aos olhos de vocês. Entrar numa obra de Gaudí sem pelo menos um bom fundamento da história da arquitetura, muita coisa vai passar batido, e é claro que sempre vai passar batido, você está lidando com uma obra de um gênio, então a quantidade de informações, essa quantidade é absurda, mas quanto mais você tiver de conhecimento da história da arquitetura e da própria arquitetura atual, você vai enxergar essas coisas na obra desenvolvida pelo Gaudí. E é muita coisa. Tudo saído dessa imaginação privilegiada do Gaudí. Aqui mostrando as rótulas
das colunas da igreja. Reparem que uma coluna se desdobra como se fossem galhos, como se a partir do tronco saíssem galhos menores. E aí você está diante de uma grande floresta, feita em pedra. Isso aqui é só para mostrar a dimensão mesmo, a quantidade de elementos estruturando, e a nave ali, a nave central, livre dessas colunas. Visto agora por baixo, o efeito plástico que isso causa. Parece obra de um mundo fantástico, né? Um mundo imaginário. Olha isso. Quem ainda não conhecia o Gaudí, estão aí apresentados, e corram para a internet para poderem aproveitar ainda mais obras deles. Eu estou mostrando para vocês 4 ou 5, acho que umas 4 ou 5 no máximo. Mas ele tem mais, muito mais obras. Olha a plástica desse altar, desse cenário. Vamos encerrando, mostrando as últimas imagens. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer Gaudí, aqueles que ainda não conheciam, e os que já conheciam, tenham revisto e que fiquem animados para buscar ainda mais informações nos livros e na própria internet. Tá, minha gente? Por hoje é isso. Eu espero que vocês, como eu sempre falo, eu espero que vocês continuem se cuidando cada vez mais, até que essa situação toda comece a se reverter. Se cuidem bastante, tá bom, gente? Um beijo para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.